Olá! A perfeição para muitos é uma utopia, para outros, uma obsessão. Há um consenso geral de que perfeito somente Deus pode ser. Mas e se eu disser a você que a perfeição é uma exigência de Deus para a sua vida? Hoje eu quero falar com você acerca das expectativas que Deus tem em relação à nossa vida. Então fica comigo até o final desse vídeo. Hoje nós estamos falando sobre as expectativas que Deus tem em relação à nossa vida. E como base da nossa conversa, eu quero utilizar um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 48, que nos fala dessa maneira: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Esse texto que nós lemos se encontra no final do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus ele está concluindo um ensino sobre o amor incondicional que nós devemos ter em relação às pessoas. Não somente em relação às pessoas boas ou aquelas que nós amamos, mas da mesma maneira que Deus, nós devemos amar a todas as pessoas de uma maneira incondicional e sem nenhum tipo de restrição. Ao nós olharmos para esse texto, pode nos parecer num primeiro momento que Jesus está nos pedindo algo que nós jamais conseguiremos atender. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes que vão mostrar para você que Jesus não está simplesmente querendo registrar a nossa incapacidade de fazer as coisas que Ele nos pede, mas está nos mostrando um caminho que nós devemos seguir para que a sua obra seja completa na nossa vida. É lógico que quanto mais longe nós estivermos do nosso alvo, mais difícil e assustador pode parecer o caminho para nós chegarmos até lá. Mas a verdade é que isso não quer dizer que nós estamos desamparados ou sem condições de chegarmos até o nosso destino. Um exemplo disso é a história de Israel. Enquanto Israel esteve como escravo no Egito, enquanto Canaã era somente uma promessa num tempo futuro, tentar planejar algo em relação à conquista de Canaã era praticamente impossível. Mas o que nós percebemos é que quando chegou o dia, quando Deus começou a se mover em direção a levar o seu povo até a sua conquista, nunca houve nenhum tipo de obstáculo ou desafio que não foi superado pelo seu povo. E isso traz para nós um ensino muito importante a respeito de Deus, um princípio dele para a nossa vida. Para cada obstáculo ou desafio que aparecerem em nossa jornada, nós sempre teremos ao nosso favor uma porção da graça disponível e suficiente para nós vencermos o que se levanta diante de nós. A segunda coisa importante que nós precisamos entender quando nós lemos esse texto é que ser filho de Deus não é um título que nós adquirimos ou adotamos para a nossa vida. Ser filho de Deus não é uma recompensa que nós recebemos por sermos participantes de uma determinada religião. No Evangelho de João, capítulo 8, nós encontramos uma disputa entre Jesus e alguns judeus, e Jesus está mostrando para eles o quão distante eles estão de Deus. Mas aqueles homens, eles utilizam a sua descendência de Abraão para argumentar com Jesus e mostrar que isso faz com que eles sejam próximos a Deus. Então, Jesus, mais uma vez, diz a eles que, na verdade, eles são descendentes, sim, de Abraão. Mas a filiação não depende de uma descendência biológica, mas ela depende de amor e de honra. E aqueles homens não estavam demonstrando nenhum tipo de amor ou honra a Deus. Pelo contrário, eles estavam agradando o próprio diabo. Então, o que fica claro para nós é que, por mais que aqueles homens fossem descendentes do povo de Deus, por mais que eles se declarassem filhos de Deus, ou por mais que eles fossem extremamente religiosos, ainda assim eles não eram filhos de Deus devido às atitudes que eles estavam tendo.
Então, voltando a falar sobre a nossa vida, nós precisamos entender que, por mais que nós já demos o nosso primeiro passo na vida de fé, que é crer e ser batizado, ainda assim as nossas atitudes podem nos manter muito distantes de Deus. Por isso, esse chamado de Jesus para a nossa vida é extremamente importante. Ser filho de Deus não é um título, mas ser filho de Deus é ser semelhante a Ele. E essa busca que Jesus nos apresenta aqui nesse texto, ela somente é possível de ser alcançada mediante uma vida de fé. Viver pela fé não é uma vida repleta de declarações positivas, de afirmações de que nós já somos algo que nós gostaríamos um dia de ser. Pelo contrário, viver pela fé é uma vida repleta de realizações, de coisas que seriam impossíveis de serem realizadas sem a presença e a ajuda de Deus. Por isso, a mensagem que eu quero deixar ao seu coração é que Jesus não registrou simplesmente a incapacidade do homem de cumprir o que ele está pedindo, mas nos apresentou um caminho a ser seguido e que somente pode ser vencido pela fé. Por mais que pareça difícil, não desanime. Por mais que pareça que você não tem mais forças, não desista. Siga adiante, porque o Senhor sempre tem e sempre terá uma porção da sua graça disponível para que nós possamos superar todos os obstáculos que se levantem no nosso caminho. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.